Olá pessoal, meu nome é Gustavo Giáquero, sou sommelier do Fasano, um dos responsáveis da página do Seu Vinho no Instagram. Venho aqui para fazer uma introdução, uma breve introdução do mundo dos vinhos para vocês. O Super Nosso está fazendo um conteúdo muito legal para essa feira de vinhos online que nós vamos ter esse ano, a 11ª Feira de Vinho, onde temos alguns profissionais super gabaritados, uma seleção fantástica que eles montaram com um conteúdo muito bacana para vocês acompanharem. E esse aqui agora é apenas um introdutório, um leve introdutório do que está por vir por aí. Bom, a respeito do mundo do vinho, pessoal. O mundo do vinho é um mundo muito diverso, muito dinâmico, e eu estou aqui para afirmar para vocês que a gente nunca vai saber tudo desse mundo tão rico de informações. Só para vocês terem uma ideia, são duas famílias de uvas que a gente tem mais conhecimento no mundo dos vinhos hoje. A primeira é a Vitis lambrusca, que é aquela uva que a gente acha no mercado de uma forma natural, no sacolão, e come ela in natura. E geralmente essa Vitis lambrusca, ela produz vinhos de garrafão. E tem a família de Vitis vinífera, onde produz vinhos de qualidade, vinhos com mais conteúdo e aquilo que a gente gosta tanto, que a gente ama tanto. Agora então ficou muito fácil, né? É só saber que a Vitis vinífera é a uva que dá condições de fazer um vinho de grande qualidade e a Vitis lambrusca talvez vai produzir no máximo um vinho de garrafão. É aí que a gente engana, porque dentro da família Vitis vinífera a gente tem mais ou menos umas 6.000 espécies de uva. E não é exagero nesse número, não. É bem isso mesmo que nós temos. E o que a gente tem que fazer aqui com vocês é entender um pouquinho melhor o nosso gosto para saber melhor qual uva que a gente vai consumir. O primeiro ponto que eu acho que é importante a gente frisar, independente de qualquer conteúdo, de qualquer teoria. Vinho bom é aquele vinho que a gente gosta. E ponto final. Então, por mais que algumas teorias dê pontos elevados para alguns estilos de vinho, se não condiz com o seu gosto pessoal, não é aquilo que nos interessa. Então, o primeiro ponto, o principal ponto, é a gente entender qual é o nosso estilo de vinho. Seja ele mais frutado, mais encorpado, de médio corpo e assim por diante. Tá bom? Bom, para aqueles que estão iniciando agora, vou dar algumas sugestões de uvas que eu acho que funciona bem. Primeiro, para as uvas brancas, uma que é muito legal é a Torrontés. A Torrontés é uma uva típica da Espanha e que se adaptou muito bem ao terroir argentino. E é exatamente os vinhos de Torrontés da Argentina que a gente encontra no Brasil com uma relação de preço-qualidade muito legal. Esse exemplar aqui, por exemplo, o Piedra Negra, produzido em Mendoza, é um Torrontés muito bacana que vale a pena conhecer. Por que eu estou indicando um Torrontés para aqueles que estão iniciando, caso queiram um vinho branco? É porque é uma uva mais aromática, mais floral, com uma glicose residual um pouquinho aparente, não é aquele vinho totalmente seco, então dá um certo conforto para quem está fazendo essa transição para vinhos finos, para vinhos secos. Entre os vinhos tintos, uma boa dica seria a uva Gamay. A uva Gamay é uma uva típica da França, produzida ali mais ao sul da Borgonha e que faz alguns vinhos muito interessantes. Talvez o Gamay mais famoso que nós temos é o Beaujolais, e o Beaujolais Nouveau seria a maior expressão da Gamay. A Gamay também entrega muita fruta, nada de acidez, tanicidade muito baixa e uma glicose residual aparente que nos agrada muito e deixa a gente ali naquela zona de conforto para quem está começando essa história agora. Esse Gamay que eu tenho em mãos é o Wild Gamay Nouveau, produzido pela Miolo, e é um vinho safra 2020 brasileiro, sensacional, novinho, que vale a pena a gente conferir. E uma outra uva, e essa uva trabalha muito bem, tanto nos vinhos mais complexos, mais longevos e mais icônicos do mundo, e como nos vinhos mais simples, mais frutados, que é a Pinot Noir. E o que eu vou indicar para vocês é o Veramonte, é um Pinot Noir chileno, da costa chilena para ser mais exato, que também tem frescor, tem uma fruta mais agradável, pouca glicose residual, não tão aparente como o Gamay, mas funciona bem para quem está começando a entrar nos mundos dos vinhos. No quesito de vinhos brancos, o que vale a pena a gente destacar é o seguinte: Sauvignon Blanc e Chardonnay. Com certeza as uvas mais populares, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. De Sauvignon Blanc, eu tenho aqui esse La Mula Sauvignon Blanc, é um vinho chileno, produzido por um produtor espanhol,
né, e o mundo do vinho sempre tem essa globalização fantástica de produtores estrangeiros em terras que não é a dele de nascença, de origem, e que faz trabalhos bem legal. E esse Sauvignon Blanc aqui é um Sauvignon Blanc orgânico que vale muito a pena conhecer. Sauvignon Blanc, pessoal, sempre nos entrega uma nota cítrica mais aparente, um frescor mais marcado, mais aguçado e uma acidez gostosa. Para aqueles que que não gostam da acidez, talvez pode estranhar um pouquinho a Sauvignon Blanc no primeiro momento, mas vale muito a pena explorar essa uva, principalmente nos dias muito quentes e principalmente se for para harmonizar com frutos do mar, pescados em geral. E a outra uva branca que merece grande destaque, aqui sim nós temos a uva branca mais plantada no mundo e também a mais consumida. Essa também é francesa, assim como a Sauvignon Blanc, que é a Chardonnay. A Chardonnay é uma uva da região da Borgonha, faz um vinho icônico que a grande maioria das pessoas já ouviu falar, que é o Chablis, que é um 100% Chardonnay, e o Chardonnay, quando envelhecido em barrica e quando ganha tempo em garrafa, ele ganha muita complexidade. Os Chardonnays mais novos, e geralmente aqueles que fermentam em barrica de carvalho, vai dar uma nota de cremosidade, um amanteigado muito marcado. Então, para quem gosta daqueles vinhos mais sedosos, mais macios, sai um pouquinho da Sauvignon Blanc, vamos para Chardonnay, que a chance de ser mais feliz eu acho que é grande. E aqui nós temos um outro produtor argentino, assim como daquele do Torrontés, que é o Piedra Negras, que funciona muito bem. E falando de espumante, a gente não poderia deixar de citar os espumantes aqui para vocês. E diga-se de passagem, no quesito espumante, nós brasileiros estamos produzindo excelentes produtos, vale muito a pena a gente explorar os espumantes brasileiros. Não só os espumantes, os vinhos tintos são bem legais também, os brancos nem se falem, mas o espumante realmente é a nossa referência. E aqui eu vou mostrar para vocês um espumante brasileiro do Rio Grande do Sul, que é o Valduga Arte. É um método tradicional. A produção de espumantes, gente, diferencia do vinho tranquilo, do vinho branco, do vinho tinto, porque ele sofre uma segunda fermentação, que vai dar origem ao gás carbônico, que a gente chama poeticamente de perlage, né, na nossa taça. Bom, o método Charmat, que é um dos métodos mais utilizados, geralmente faz espumantes mais frescos, mais leves e mais dinâmicos. Talvez o espumante mais clássico do método Charmat, talvez não, com certeza, é o Prosecco italiano, produzido com a uva grelha. E o método tradicional, onde a segunda fermentação é feita dentro da própria garrafa, é um método feito para os grandes champanhes, que talvez seja a maior referência dos espumantes que nós temos no mundo. E vários produtores mundo afora fazem no método tradicional. A Valduga, aqui no Brasil, é uma boa referência disso, e esse arte é um método tradicional um pouquinho mais curto, são 12 meses de segunda fermentação em garrafa, que funciona muito bem e vale a pena explorar também. Dos vinhos tintos, a gente já falou aqui da Gamay, a gente já falou aqui da Pinot Noir, talvez as uvas que a gente mais consome aqui no Brasil, também nós temos a Carmener, que é uma uva francesa, mas que dá excelentes vinhos no Chile, mais herbáceo, médio corpo, acidez no ponto certo. Temos a Malbec na Argentina, que dá vinhos mais untuosos, mais encorpados, que harmoniza muito bem com parrilhas de uma forma em geral, com o nosso churrasco que nós gostamos tanto e seria bem legal. E a Cabernet Sauvignon, que também é uma uva francesa, a Cabernet Sauvignon da origem de Bordeaux, que aí nós estamos falando da uva tinta mais plantada e mais consumida no mundo. Se nós temos a Chardonnay como a rainha das uvas brancas, nós temos a Cabernet Sauvignon como a rainha das uvas tintas. Então, essas uvas, geralmente, é bom a gente conhecer para começar a direcionar um pouco mais o nosso gosto, como que funciona, se nós gostamos de vinhos mais leves e mais frutados, como a Gamay ou a Pinot Noir, se nós gostamos de vinhos de médio corpo, com um pouquinho mais de intensidade, aí nessa categoria a gente pode colocar Carmener, talvez a Merlot, um Syrah em barrica também funciona bem nessa categoria, ou se a gente gosta de vinhos mais concentrados, mais encorpados, aí nessa categoria a gente poderia entrar com a Cabernet Sauvignon, com a Malbec e uma infinidade de opções. E um outro detalhe que a gente não pode esquecer no mundo dos vinhos é que a mistura entre as uvas geralmente engrandece muito o nosso produto. Então, o que a gente chama de vinho de corte, ou blend, ou assemblage, que seria a mistura de duas ou mais uvas, sempre é muito bem-vinda e geralmente dá um pouquinho mais de complexo para os vinhos. E nessa categoria, eu gostaria de falar para vocês de um vinho da nossa terrinha Portugal, que vale muito a pena conhecer. Aqui é o Monte da Ravasqueira Classic, é o vinho base da vinícola, uma vinícola icônica ali no Alentejo, mais ao sul de Portugal. Aqui nós temos Trincadeira, nós temos Aragonesa, nós temos Alicante Bouschet, nós temos Syrah, é um corte de 4 uvas, sem interferência de barrica,
e essa mistura das uvas faz o vinho ficar mais rico, mais complexo e com maior conteúdo, maior riqueza aromática e gustativa. E um outro exemplar de corte, que eu acho que vale a pena a gente explorar, é o Perlita. Aqui a gente está falando de um vinho argentino, da região de Mendoza. Aqui nós temos Malbec e Syrah, tá bom? Bom, a princípio, o que eu poderia aconselhar para vocês? Identifique a uva que vocês mais gostam, identifique o perfil do país que vocês mais gostam. Outra coisa que interfere muito no perfil do vinho é a gente identificar se o vinho é produzido numa região de clima quente ou se o vinho é produzido numa região de clima frio, porque quando a gente pega essa questão de geografia, a gente vai ter algumas dicas do que a gente pode esperar do vinho. Geralmente os vinhos de clima quente são mais encorpados, mais untuosos, com uma fruta mais marcada e com uma glicose residual mais aparente. E os vinhos de clima frio têm mais acidez, mais frescor, mais leveza. Então é importante a gente identificar o nosso perfil, é importante a gente identificar a uva que a gente mais gosta e o principal. No mundo dos vinhos, da gastronomia de uma forma geral, e essas palavras não são minhas, são do mestre Jorge Luc, que sempre traz muita informação para a gente, nós temos a obrigação de sermos infiéis. Então, se a gente identificou que gosta muito de uma uva ou de uma região, isso é muito legal, isso é muito bacana, mas sempre se dê a oportunidade e o direito de conhecer outras uvas, outras regiões, que a chance de surpreender é muito grande. E agora eu vou fazer aqui para vocês um pouquinho de um exame gustativo, de forma simples, nada técnico, só para a gente ter uma sensação de como degustar melhor o nosso vinho no dia a dia. Primeira informação que é interessante a gente saber, a temperatura do vinho interfere totalmente na qualidade do vinho que está sendo servido na taça. Vinhos brancos devem ser servidos frios, não gelados, como nós brasileiros gostamos de degustar geralmente a nossa bebida, seja a cerveja, seja o vinho, seja o espumante, estupidamente gelada, e isso é um erro, pessoal. Porque se a gente toma uma bebida muito gelada, a possibilidade de inibir, de deixar anestesiada as nossas papilas gustativas é muito grande. Então, se a gente está tomando um vinho mediano ou de uma qualidade inferior, vamos gelar bastante o vinho para deixar anestesiadas as papilas gustativas e a gente não sentir muitas nuances gustativas que aquele vinho pode nos entregar. Mas se a gente está tomando um vinho bem selecionado, como é o caso dos vinhos do portfólio do Super Nosso, vamos servir ele numa temperatura fria, não estupidamente gelada. Isso para os vinhos brancos, vinhos rosés e também os espumantes. E se a gente for falar dos vinhos tintos, foge um pouquinho daquela história de vinho tinto deve ser servido em temperatura ambiente. Lá na década de 80, na década de 90, a gente escutava muito essa história. Isso caiu por terra. Essa história não funciona hoje nem no continente europeu, ainda mais com esse advento do aquecimento global. Vinhos tintos a gente tem que degustar numa temperatura de 16, 18 graus. Essa é a temperatura ideal. Para aqueles que não têm uma adega em casa climatizada, a dica que a gente dá é deixar o vinho ali na porta da geladeira um tempinho antes de degustar, que ele vai esfriar o suficiente para a gente degustar ele de forma correta. Então, a temperatura interfere diretamente no que a gente vai, na experiência que a gente vai ter na degustação. O outro aspecto que a gente pode observar é o aspecto visual. E quando a gente vai fazer o aspecto visual, pessoal, vale a pena a gente colocar num fundo branco, porque isso aí vai dar mais clareza e mais dinâmica para a gente enxergar aquilo que a gente está degustando. Um fundo branco qualquer, eu estou aqui agora com um guardanapo de papel simples e que vai funcionar muito bem. Tá? Os vinhos brancos tendem a escurecer quando eles vão evoluindo, quando eles vão envelhecendo. Os vinhos tintos, ao contrário, eles tendem a clarear. Então, quando a gente pega um vinho que a gente não sabe a uva, que a gente não sabe o perfil, se for um vinho tinto mais claro, ou ele é de uma uva que dá essa densidade de cor, que tem pigmentação menor, a Pinot Noir é um exemplo disso, ou é um vinho tinto mais evoluído, tá bom? E o vinho branco, ao contrário, ele vai escurecer, ele vai ficar mais acobreado, e aí a sensação do vinho evoluído. Outro aspecto visual que a gente tem que identificar é se o vinho é translúcido, se o vinho é transparente e se o vinho tem brilho. Isso quer dizer que o vinho é saudável, que o vinho tem qualidade, tá bom? Então a gente vai fazer esse exame visual, logo depois o exame olfativo, que é cheirar o vinho mesmo. Não se preocupem se vocês pensam que vocês não conseguem sentir cheiro de nada. O nosso nariz, o nosso olfato é muito preguiçoso, principalmente quando a gente não consegue colocar ele para praticar. Ele dá a sensação que a gente não sente cheiro de nada, certo? Mas aroma, olfato, é algo familiar. E é algo que a gente tem que
tem que ter a experiência constante. Então, sentir os cheiro das coisas funciona muito bem para a gente começar a identificar nuances olfativas no vinho. E na boca, o que a gente tem que fazer? É colocar o vinho na boca, deixar ele um tempinho ali parado, sem engolir. Depois, timidamente, deixar entrar um ar entre os dentes, fazer um soprão para dentro, propriamente dito, tá? Dê uma bochechada, isso é uma degustação, tá, pessoal? Não é para fazer isso todo gole que a gente der nos vinhos, não, porque senão a gente fica aquele famoso enochato. Mas dá uma bochechada, engole o seu vinho e antes de abrir a boca para a próxima golada, para a próxima garfada, seja o que for, solta um soprão pelo nariz para a gente ter aquela sensação de retrogosto. Aí sim, a gente deixou de tomar o vinho e começamos a degustar o nosso vinho e começar a identificar o que ele tem para nos entregar, seja no visual, seja no olfato ou no degustativo na boca. Eu tenho aqui na taça hoje um Sauvignon Blanc, que é o Las Mulas, um Sauvignon Blanc chileno, produzido de forma orgânica, quase não tem intervenção de química nenhuma, nem nos vinhedos e nem no vinho propriamente dito. E isso é muito interessante e existe um público cada vez maior procurando esses vinhos sem intervenções. E esse Las Mulas, no portfólio do Supernosso, está com preço e qualidade muito legal. É do produtor Miguel Torres e vale a pena explorar. Visualmente falando, quando eu disse para vocês, aqui no visual, acredito que vocês não vão conseguir identificar essas nuances. Ele é límpido, translúcido, transparente, brilhante. Então, visualmente falando, é um vinho saudável, é um vinho apto para o consumo. Nos seus aromas, ele está bem nítido do que a gente pode esperar de um Sauvignon Blanc propriamente dito. Cítrico, frutas de polpa branca, que remete um pouco a pera, maçã verde talvez, e um maracujá mais azedo, que é muito comum da gente encontrar dos vinhos de costa, seja na Nova Zelândia, seja no Chile, e os chilenos geralmente entregam esse maracujá azedo, esse cítrico para a gente. E em boca, um frescor muito gostoso, uma acidez bem marcada. Pessoal, geralmente a gente fala que não gosta de acidez, mas para o vinho ser gastronômico, para o vinho ser vivo, para o vinho ter qualidade, ele tem que ter essa pontinha de acidez. Isso é um bom sinal. E quando a gente toma o vinho por si só, às vezes a acidez destoa um pouquinho. Mas quando a gente começa a brincar com a comida, a acidez ajuda e muito na harmonização. Então é importante ter acidez no nosso vinho. E aqui é um vinho com acidez marcada, bem certinha. Vale a pena conferir, uma bela relação de preço-qualidade aí na adega do Supernosso, o Las Mulas Sauvignon Blanc, um vinho orgânico do Chile que vale a pena conhecer. E os tintos, eu optei a apresentar para vocês um vinho português do Alentejo, que eu já tinha falado antes, que é o Monte da Ravasqueira, o clássico, é o vinho base da vinícola, e eu tive um professor que falava o seguinte, quer saber se a vinícola é boa? Conheça o vinho base deles. Se o vinho base é bom, a vinícola é excelente. Porque vinho icônico, pessoal, os melhores vinhos da vinícola têm mais do que a obrigação de ser excelente. Ali estão as melhores uvas, o enólogo fica 24 horas por conta, as melhores barricas e assim por diante. Se o vinho base é bom, onde geralmente não estão as melhores uvas, onde geralmente não passa por barrica, é sinal que a vinícola é muito bacana e é o caso do Monte da Ravasqueira. Aqui é um corte, um lote, um blend, uma assemblagem, como prefiram chamar. É uma mistura de 4 uvas, no caso, onde prevalece a trincadeira e a aragonês, 2 uvas típicas ali da região do Alentejo. Aromaticamente falando, uma cereja bem marcada, uma fruta vermelha bem gostosa, que é perfil desse tipo de vinho. Visualmente, um rubi bem legal, com reflexos violáceos. Quando a gente começa a falar, principalmente nos vinhos tintos, daquelas lágrimas do vinho, se o vinho escorre muito ou não, se isso é sinônimo de qualidade ou não, isso não é sinônimo de qualidade. Isso é sinônimo se o vinho é intenso ou não. E mesmo assim, até para os mais experientes, a gente identificar a intensidade de vinho pelas suas lágrimas é muito complicado, é muito complexo. Então, esse exame eu nem aconselho vocês fazerem todas as vezes, mas já quebra essa regra. Não é sinônimo de qualidade, e sim é sinônimo de vinho que tem complexidade, que tem estrutura, tá bom? Mas visualmente ele está íntegro, está correto e está muito legal. Aromaticamente eu já falei para vocês, a fruta fresca, evoluindo um pouquinho para uma especiaria doce. Em boca um vinho fresco, muito agradável, muito dinâmico, uma excelente porta de entradas para quem está começando no mundo dos vinhos, vale a pena explorar.
esse perfil de vinhos. Bom, é isso. No nosso conteúdo aí, durante a 11ª Feira de Vinhos do Supernosso, a gente vai ter muito mais informação para passar para vocês. Isso aqui é apenas um introdutório, só para a gente começar essa brincadeira bacana e gostosa que estamos dando início. Espero que gostem, espero que aproveitem. Saúde a todos e até a próxima.